Bom, eu tô aqui, né? Do lado do motorista. Mas aí é ali que dirige. Rapaziada. E aí? Lascou pra nós, não sei nem como é que vai fazer agora. Tá confuso? Completamente. A gente pegou esse carro dos contrários aqui. O banco do motorista fica no passageiro, o passageiro fica no motorista. E a gente dirige invertido. Esse aqui é um Tigo 4. Eu acho que tem no Brasil. Pelo menos Tigo tem no Brasil. E vamos ver se eu vou bater ou se eu não vou bater. Vou ter que dirigir de ré, eu acho. Não, porque senão a gente tem que pagar o calção. Ah, vou ter que dirigir de ré. Não, tá tudo errado. Vou ter que ajeitar o espelho com a mão esquerda. Caralho. Vamos de Uber. Meu Deus. Não é aqui. Não é aqui. Deve ser pra cá. Você tá removendo minha concentração. Oh, desculpe. A gente tá em Joanesburgo. A gente já se instalou no quarto. E uma coisa que a gente não tava lembrando é que nesse hotel aqui tem tudo o que precisa para uma cozinha. Então ele é bem completinho, apesar de que a gente não vai usar porque a gente vai ficar só 2 dias aqui em Joanesburgo, mas é um espaço bem bom, tem armários grandes também, a cama tem um tamanho bom, tem até uma mesa de escritório que eu tô evitando, afinal estou de férias. E aí aqui tem os armários grandes também com cofre, a gente já colocou as nossas mochilas aqui. E aí aqui nessa outra porta do armário tem um espaço para pendurar as coisas e tem um espelho também. E aí aqui tem uma janela bem grande que dá pra gente ver a nossa vizinhança de Joanesburgo. Então esse aqui é o quarto de hotel que a gente vai começar a nossa viagem. E aqui no Airbnb tem algumas coisas bem legais que toda vez que a gente vai em um local diferente a gente encontra. Por exemplo, esse pequeno negocinho de leite que você abre aqui no canto e usa para fazer com café. Então tem esse café aqui, tem alguns chás aqui também, açúcar, adoçante, mais algumas coisas. Mas o que eu achei mais legalzinho foi esse leite aqui, tipo, uso único, para você não precisar ficar com 1 litro de leite inteiro. E aí você usa a chaleira elétrica. A gente tá saindo pra comer agora. E aqui do lado do Airbnb tem um condomínio. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas as crianças estão jogando futebol aqui também. Então, criança é igual em todo lugar do mundo. A gente já viu isso em vários lugares diferentes. E sempre tem a gritaria e um menino brigando com os outros. A gente não entende a língua, mas a gente sabe que ele tá brigando. Tá vendo ele gesticulando aqui? Em Joanesburgo a gente ficou hospedado em um bairro chamado Sandton, que é onde está localizada a maior bolsa de valores do continente e é a sede dos principais bancos e corporações africanas também. A cidade de Joanesburgo foi fundada durante a Corrida do Ouro em 1886, então é por isso que essa cidade tem tantas riquezas acumuladas e uma diferença social tão grande também. Esse lugar que a gente estava indo comer é chamado de Mandela Square. Esse lugar faz parte de uma rota que é chamada Rota Mandela, que a cidade de Joanesburgo oferece, que faz uma união com outros pontos históricos que também contam a história de Nelson Mandela. Essa parte da praça faz parte de um complexo comercial que tem hotel, centro de convenção, restaurante e tem um shopping de luxo. Tem uma estátua gigante do Mandela que está rodeado por informações de outros grandes líderes também. E tem uma parte que conta a linha do tempo da vida do Mandela. É muito interessante ver que tem essa representação no bairro mais rico da cidade de Joanesburgo. Nossa primeira refeição oficial aqui na África do Sul está sendo no Papas, que é um restaurante que fica no Mandela Square. Não deu tempo de mostrar o prato inteiro, né? A gente tá morrendo de fome.
province has about 14 plus million people. 14 million plus people found in this province alone. Due to the strategic position of Johannesburg and due to the gold discovery in Johannesburg, that is why we are actually the most densely populated province, because even today we no longer have active gold mining in Johannesburg because the shafts are so deep, measuring about 2.5 kilometers to 3 kilometers deep. Wow. So that is why we no longer mine in Johannesburg, in particular for gold. However, remained with large quantities of gold underground, but we cannot mine because of safety related issues. And the area of the now Johannesburg is what makes the whole of the province known as Gauteng the most densely populated because of the gold. And now other businesses and industry and the industrialization of Johannesburg makes Johannesburg to be one of the strategic areas for better opportunities, gateway to Africa, and also the economical O que o William estava hub of South explicando Africa. aqui é que esse tipo de abrigo era usado para os mineradores. Geralmente eles vinham sem as famílias, então eles moravam em vários homens nesses abrigos. E alguns deles chegam a ter mais de 90 anos desde que foram construídos. Their own agendas. The house on the right, the grey walled house, is one of the examples of the old Soweto four-roomed houses. That is the main original house that was meant to be built in Diepkloof when Diepkloof was incorporated in Soweto around the 1940s. But the normal structure of the houses in Soweto are normally 40 meters by 4. And those houses are known as the four-room house, or what is dubbed as the matchbox houses. Very small houses for probably 13 to 18, at times more than 25 members of the family, having to share a 2-bedroom house, a kitchen, and a sitting room with an outside toilet, and relatively being built in a very small piece of land. So they are still painting them now. Yeah, the different murals, they keep on changing them. They had paintings of Soweto Gold and others, so they keep on painting them. So this is the actual former coal-powered power station that supplied electricity to the city of Johannesburg. We're going to worry, it's very safe, but you're okay. You can make sure that you keep things safe. But this area, it's safe. Okay. So this area was mainly a coal-powered power station that supplied electricity to the city of Johannesburg. Never supplied electricity to Soweto up until it was decommissioned in 1985. It has never supplied electricity to Soweto. Soweto's electricity was only installed in 1971, and the first television set was introduced in South Africa, broadly so, in 1976. Entre 1948 e 1994, a África do Sul viveu sob o regime do apartheid. E o apartheid foi a segregação racial legalmente aceita, e foi um regime que tirou o direito dos negros e deu privilégios aos brancos, que eram uma minoria no país. A discriminação teve início quando o Partido Nacional da África do Sul ganhou as eleições, e em 1949 os casamentos interraciais foram proibidos. Em 1950, a Lei da Imoralidade proibiu relações entre brancos e negros. Então, a partir disso, muitas coisas começaram a mudar na África do Sul, e as pessoas da África do Sul tinham essa divisão. Então, estabelecimentos começaram a ser separados entre brancos e negros, e aqui nesse monumento ele estava falando sobre os direitos que foram requisitados depois desse momento do apartheid.
Bom, a gente está almoçando agora aqui em Joanesburgo e a gente está sentado aqui bem do ladinho da rua. Então tá dando para ver vários carros que são carros comuns que a gente tem no Brasil também e tem carros de luxo passando por aqui também. Então tem essa disparidade bem grande, do mesmo jeito que a gente vê em cidades grandes no Brasil. Então aqui tem uma barraquinha com produtos típicos da África do Sul, tem roupas típicas também e ao mesmo tempo tem um restaurante comum aqui, um KFC, igual tem no Brasil. Então essa disparidade é uma coisa que a gente já está acostumado a ver e quando a gente estava ali em Soweto, o nosso guia explicou que Soweto tem mais de 2 milhões de habitantes que são registrados pelo governo. Então só Soweto, que é uma parte de Joanesburgo, tem o tamanho populacional de Curitiba. Então é muito grande, com uma disparidade financeira muito grande nesse momento. Joanesburgo é um lugar muito rico, porque aqui tinha muitas minas de ouro, mas isso, como sempre, ficou na mão de alguns poucos, geralmente brancos, e o resto da população sofre até hoje com as consequências disso. Essa montanha que está aparecendo aqui agora é de onde era minerado o ouro antigamente. No, I didn't check that. I thought it was just that. So that's the FNB Stadium, ladies and gentlemen. On the right, Sorry, what did you say? the FNB Stadium, the World Cup Stadium, designed to resemble the Calabash African drinking pot, for drinking sorghum beer. So this was in celebration of the first time in African soil to host the FIFA World Cup in 2010. FIFA Soccer World Cup held in South Africa. Both the stadium and the headquarters of the South African Football Club are found in one vicinity. Okay. The colors involved or painted in the stadium, they resemble all the resources found or mined in Africa. So this stadium sits approximately 95,000 spectators. This is a soccer stadium. Also, rugby is played in this stadium. A gente está aqui no Museu do Apartheid e tem uma coisa muito interessante. A gente não vai poder filmar lá dentro porque não é permitido, mas aqui fora ainda dá para filmar. Ali na frente tem um painel do Mandela e é uma coisa que a gente notou ao longo desse trajeto todo que a gente fez hoje aqui por Joanesburgo, é que o Mandela é uma figura muito, muito importante mesmo. Ele está em todos os lugares, tem muitas representações dele. E uma coisa que é muito interessante sobre o Museu do Apartheid é que a gente recebeu tickets separados. Então, eu vou entrar por uma entrada e o Léo vai entrar pela outra. Do mesmo jeito que era quando acontecia o Apartheid aqui. As pessoas de cor iam por um caminho e as pessoas brancas iam por um outro caminho. Então, se tinha 2 banheiros, um era para pessoas brancas e outro para pessoas de cor, as pessoas de cor só podiam usar esse único banheiro que era com a plaquinha de pessoas de cor. Então, esse ticket aqui é para fazer essa representação já logo a hora que você está chegando, para você sentir um pouquinho dessa memória de como funcionava aqui. E aí tem muitas coisas que são representadas aqui. Depois que a gente fizer o tour, a gente vai trazer de volta algumas informações sobre isso. Mas é muito relevante sobre como isso impactou a vida na África do Sul ao longo de todo o tempo que isso estava acontecendo e depois também. Então o país sofre com as consequências do Apartheid até hoje. E aqui é a última parte que a gente pode filmar. E aqui tem a entrada de não brancos, que é como eles chamavam, e a entrada de brancos. E aí tem as catracas ali também. E a partir daqui para dentro é o museu 100% representativo sobre como era naquela época. A gente está na parte de fora aqui do Museu do Apartheid. É uma visita extremamente forte e tem muitas imagens reais do tempo onde eles estavam passando pela luta para terminar com o Apartheid. E tem muitas coisas que a gente não fazia nem ideia, porque pelo que a gente estuda, estando lá no Brasil, é muito diferente do que é visto aqui, do que as pessoas aprendem estando aqui. E o que as famílias passaram também. Então tem muitas pessoas que são descendentes de pessoas que lutaram
pelos direitos e tem pessoas que estavam vivas quando isso aconteceu, porque o apartheid só terminou nos anos 90. Então é uma coisa muito recente e que afeta diretamente a vida das pessoas até o dia de hoje. A hora que a gente já estava voltando para o nosso hotel, ficou só eu e o Léo, e aí a gente começou a conversar com o nosso guia sobre como a gente viu várias semelhanças entre a África do Sul e o Brasil. E aí a gente começou uma conversa sobre como é importante as pessoas terem consciência e terem um pouco mais de entendimento sobre o que aconteceu no passado, para que os erros não se repitam. E aí eu vou deixar um pedacinho da fala dele aqui. And you cannot take it away from them, but they need to change their perspective. They need to start understanding that what has been done by their relative or distant relative, they need to do better. But now, because they know that power is within the resources and the land, they will never let go of those two things. They will give you all the powers you need. Black people can be part of the government in South Africa. The president in South Africa can be black. And yeah, black people will say, yes, we are proud we have a black president. But where is the wealth? Where is the land? And that black president himself is told what to do by white big corporate companies. Yeah. You know, so there's nothing that's better. It's only changed on paper. Reality is we are still poor, and many of us still have limited opportunities. A gente está indo para o aeroporto para poder ir para Hoedspruit, que é o aeroporto que fica mais próximo do Kruger, que é o parque mais famoso que a gente já ouviu falar aqui da África do Sul, para poder fazer nosso primeiro safari. E tem algumas informações que a gente achou muito interessante que o nosso guia falou ontem pra gente, e uma delas é que aqui na África do Sul são 12 idiomas falados. Geralmente as pessoas falam mais de um, porque tem o idioma oficial, que é o inglês hoje em dia. Tem um outro idioma que é chamado de African, que é um idioma que foi criado a partir de outras línguas. Por exemplo, do Deutsch, do francês, e também de alguns idiomas nativos. Então tem algumas palavras que são de idiomas nativos e outras que foram adaptadas de Deutsch e francês. E aí o terceiro idioma, que também pode ser outra língua nativa. Então, por exemplo, ele estava contando ontem que ele é do povo Zulu. Então, quando ele vai para a escola, ele vai para uma escola que vai ensinar no idioma Zulu, e aí ele vai aprender também o inglês, o African, e ele pode aprender outros idiomas que são falados aqui dentro da África do Sul. Só ontem eu acho que a gente viu ele falando uns 3 idiomas nativos diferentes, e ele estava fazendo guia com a gente em inglês. Então é super interessante esse lado, porque a gente estava conversando com ele e falando sobre essa questão no Brasil, que quando os portugueses chegaram, eles obrigaram todo mundo a falar português. Então muitas das línguas nativas que eram faladas pelos indígenas nativos do Brasil se perdeu ao longo do tempo por causa dessa forçada de barra que os portugueses fizeram. Então chegar aqui e ver as pessoas falando vários idiomas nativos diferentes é muito legal. E agora a gente está indo para uma outra partezinha da África do Sul, que fica lá que tem o Kruger Park, que é onde tem vários animais e os safaris que tem a permissão do governo para você poder entrar e fazer. Esses safaris tem 2 opções. Uma é você ir com os tours guiados, que são pessoas que são preparadas para isso, e daí você vai com um motorista que eu esqueci o nome também. Marido. Não, mas você vai com um driver que ele é especializado em fazer esses safaris. No carro deles, né? No carro deles, que é aqueles carros de safari mesmo que a gente vai mostrar depois. E tem também uma pessoa que... Como que é o nome da pessoa que vai na frente para procurar os animais? É tipo um guia, né? A gente vai lembrar dos nomes quando a gente chegar lá, porque eles vão falar provavelmente. Mas são 2 pessoas, um que é o motorista e o outro que é uma pessoa que tem
um tino muito bom para encontrar os animais, encontrar as pistas, ver as pegadas por onde estão e quanto tempo os animais passaram por cada lugar. Porque tem aquilo, né? A gente tá indo pra um parque que é gigantesco, muito grande, e não ficam animais esperando para serem vistos, eles estão no habitat natural deles. Então você tem que dar a sorte de encontrar. Tem muita gente que faz 10 dias de safari, 2 por dia, e não vê um leão no final das contas. Sim. Porque vai depender muito da época do ano. A gente tá indo na época do ano que é o começo da temporada de chuva, não é? É o fim da temporada, de chuva. Que é uma temporada muito boa, porque no fim da temporada de chuva ficam acumulados algumas poças de água, já não tem mais tanta água disponível. Então, como não tem tanta água disponível, os animais têm que se aglomerar em alguns pontos específicos para poder beber água. Então, essa é uma das formas de conseguir ver os animais. Porque quando é época de chuva, eles não precisam ficar tão aglomerados. E aí fica um pouquinho mais difícil de ver. Então a gente está indo com o objetivo de ver os Big Five. Depois a gente vai contar quais são esses Big Five. E alguns outros animais que estão na minha lista desde que eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. E na sua tatuagem desde que você tinha 20 e poucos. É. E voltando a falar dos carros, tem 2 opções. Que é você contratar um guia, que geralmente vem junto com um hotel já. É como se fosse um all-inclusive, que tem lá hospedagem, tem os tours. Eles chamam de game, pra você ir achar os animais, é um game. E aí tem 2 games por dia, um de manhã e um de noite. E não é porque na África que é calor, de noite pode fazer muito... De noite não, vai. No final da tarde pode fazer muito calor e de manhã pode fazer um frio muito forte. 4, 5, 6 graus de esqui. Então a gente trouxe casaco também. E aí a gente pegou esse all inclusive que já tem os games, 2 por dia. E você também tem a opção de alugar um carro 4x4. E ir por conta. E tentar achar por você mesmo. Só que a gente é da turma dos cagão. Então, e até é recomendado, né, que se você nunca fez isso na vida, que você não vá sozinho, porque existem coisas assim, por exemplo, quando você tá indo com o carro no meio do safari, a gente viu explicações de que quando os animais veem o carro, eles enxergam aquilo como um único elemento. Só que tem animais que se assustam com o barulho do carro, ou com a luz do carro, ou alguma coisa que tenha envolvendo o carro. Então, se você está indo sozinho e você não sabe quais são esses sinais que os animais podem dar de que eles estão assustados ou de que eles podem atacar, você não vai saber como se defender. E aí a gente viu uma explicação de que um carro que estava com o guia chegou perto de um grupo de elefantes e um dos elefantes se assustou. Então ele fez o quê? Ele desligou o carro, mandou todo mundo ficar sentado, o que eu acho que não seria uma reação intuitiva para uma pessoa que não sabe disso. Então ele fez esse procedimento para que o elefante não ficasse mais assustado e fosse embora, porque se ele saísse acelerando o carro, o elefante ia perseguir. Só que isso é uma coisa que você não tem como saber, a não ser que você tenha essa informação. E vamos dizer que o elefante corre muito rápido, a 50 km por hora. Você está num carro 4x4, num local onde você nunca viu na vida, numa estrada de terra, e não é asfaltado. Você não vai muito mais rápido que isso. Então o elefante vai te pegar. E o elefante tem muitas e muitas toneladas. Enquanto a gente anunciou para os amigos que estavam aqui, vários mandaram um vídeo pra gente, um elefante simplesmente erguendo um caminhão cheio de porco. Porque se o elefante pegar, não vai ter muito o que fazer. Então a gente Mas é preferiu... seguro, venha. É bem tranquilo, é bem de boa. Então a gente preferiu fazer esses games, né, que é chamado assim. Tudo com orientação, em grupo. A gente não gosta de fazer esse tipo de coisa sozinho, porque a gente é cagão. Então é isso. Então agora estamos indo rumo ao aeroporto para poder pegar o próximo voo. E daqui a pouco voltamos com mais informações.